Bom dia, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Estamos dando início a mais um pão diário, mais um dia, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, quanto palavra, quanto alimento. Que a graça, o poder dele seja manifestado em todo lugar onde essa palavra chegar, aonde a pessoa ouvir essa palavra, não importa o dia, não vai importar a hora, o momento, mas que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que venha nos trazer paz, que venha nos trazer a humildade que todos nós precisamos ter diariamente. E que nós desde já possamos entronizar o trono da graça dele, que ele venha tomar posição, que ele venha direcionar esse pão diário, que tudo que for falado, for dito aqui, seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, que eu venha diminuir, ele crescer e que ele venha tomar liberdade hoje, para que a palavra dele venha a ser pregada, para que a palavra dele venha a ser ministrada. Desde já eu dou bom dia para a Virgínia, que não perde pão diário, que Deus abençoe, que essas palavras venham trazer alimento para o nosso espírito e que a paz do Senhor Jesus já esteja em todos os nossos corações e que a paz de Deus possa alcançar nossas vidas. E que nós possamos hoje receber de Deus a humildade que muitos de nós precisamos por ser o início e o princípio de sabedoria. Que nós possamos hoje tomar a direção daquilo que Deus tem para nos entregar. Que nós possamos, nessa manhã, levantar nossas cabeças com humildade, com sabedoria, com discernimento, com entendimento daquilo que Deus tem para falar hoje para nós, para nos direcionar, nos guiar, nos capacitar nessa manhã. Eu sei que são dias difíceis, muitos têm se levantado, têm se colocado em posição diferenciada, mas que Deus venha nos dar sabedoria para que a gente possa nessa manhã fazer o melhor. Isso mesmo, Virginia já compartilhou a live. Que Deus venha abençoar, que você possa alcançar outras vidas e que a palavra que Deus tem hoje para nos entregar sobre humildade possa alcançar muito mais pessoas nessa manhã. Karen Ribeiro, a Karina, o Ralph, que já se encontram presentes nesse pão diário. Que essa palavra hoje venha nos alimentar, que venha nos abençoar. Glória a Deus, que ele continue assistindo, que Deus abençoe a vida do Ralph, que venha trazendo discernimento, entendimento, sabedoria, ousadia do Espírito para ele poder a cada dia crescer em graça, em conhecimento e naquilo que Deus tem nos entregado. Porque a melhor coisa é a gente se alimentar da palavra de Deus. Contra essa palavra não tem argumento. A palavra de Deus é única, é soberana, é o nosso manual diário para que a gente possa todos os dias estar bem, viver bem, ter paz em Cristo. Porque só Ele pode nos dar essa verdadeira paz, só Ele pode nos dar esse amor que vem de dentro para fora, que é mais forte, como mais forte do que o amor de mãe, é mais forte do que o amor do homem, é algo muito maior do que a gente possa pensar e imaginar. Mas hoje eu quero compartilhar algo com você, e eu meditando hoje pela manhã, a questão da palavra de Deus, quando ele fala para nós sobre a humildade. No reino de Deus, a humildade supera o orgulho sempre. Então, que no reino de Deus a humildade ela sempre vai superar o quê? O orgulho. E a palavra de Deus vem falando hoje para mim, para você, sobre a humildade. E a humildade é algo assim fantástico na vida do ser humano, na vida daquele que já conhece a Deus, porque o Senhor nos ensina a sermos humildes. E a palavra de Deus, ela vem trazendo para nós essa questão da humildade, a qual muitos de nós, às vezes, temos dificuldade em termos a humildade. Porque quando nós nos referimos à humildade, as pessoas pensam, ser humilde é ser pobre, morar numa casa pobre, não ter nada. Não, não é essa humildade que o Senhor traz para nós. A humildade é uma virtude que poucos têm. Por isso, é muito difícil encontrar pessoas que verdadeiramente, realmente sejam humildes. As pessoas dizem que elas são humildes, mas na realidade não são, porque quem fala que é humilde não tem essa humildade, porque a humildade é reconhecer e não falar também. Então muitas vezes as pessoas dizem que são assim, mas na realidade elas não são humildes.
são arrogantes, elas são prepotentes, mas se dizem humildes. Mas a palavra de Deus diz para nós que não é essa humildade que Deus está falando. Às vezes você acha porque você é bonzinho, porque você ajuda, porque você dá, porque você tem humildade. Não, humildade não é isso. Porque a maioria das vezes as pessoas são arrogantes, são prepotentes e se dizem ser humildes. A arrogância, ela não agrada a Deus, nem mesmo a prepotência, porque sabemos que esse comportamento não é um comportamento daqueles que conhecem a Deus verdadeiramente. E nós devemos buscar a humildade verdadeira, aquela que vem de Cristo Jesus. Observe que Jesus tinha um reino, Jesus tinha um trono. Jesus ele poderia chegar aqui, ser essa pessoa a ser servida. Mas Deus se fez o menor entre todos. Ele se fez humilde, ele se fez limpo de mão, ele se fez humilde de coração para que ele viesse alcançar o seu propósito, os seus objetivos da sua vida. A humildade é uma qualidade muito importante na vida daqueles que já conhecem a Deus, daqueles que reconhecem a sua vida e a sua dependência totalmente em Deus. Tudo que você faz, todas as coisas, todos os seus talentos, todo o sucesso vem de Deus. Se você tem uma casa boa, se você tem um bom emprego, se você tem um bom salário, se você acordou hoje, se você está bem, se você está com saúde, tudo isso vai depender da nossa dependência em Deus. E glória a Deus, a internet está caindo aqui. E Deus, e você faz parte de tudo, amado. Os teus dons, os teus talentos, o sucesso que você tem adquirido, tudo vem de Deus. E a gente precisa ter a humildade para reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Eu sempre ouvi a minha mãe falar, Deus, ele é tudo. E você sem Deus, você é nada. Deus sem você, ele continua sendo Deus. E você sem Deus, você é nada. Então há uma necessidade minha, há uma necessidade em você de reconhecer. E quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, nós vamos ter essa humildade de reconhecer que Deus, ele é soberano. E que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, vem dele. E às vezes, amado, tem uma coisa que nos afasta de Deus, que é o nosso orgulho. O nosso orgulho ele tem nos afastado de Deus, mas a humildade, ela nos aproxima do Senhor. A humildade, ela nos leva a reconhecer o pecado e pedir perdão. Porque quando nós somos humildes, nós reconhecemos que somos pecadores e que nós pedimos perdão. E quando nós falamos de perdão, essa humildade de pedir perdão, é reconhecer que nós precisamos pedir perdão uns para os outros, que nós possamos reconhecer que nós temos essa humildade de estarmos na presença de Deus. A Virgínia está pedindo oração nessa manhã pela vida da Dona Maria. Desde já, Virgínia, nós vamos estar tendo um período desse pão diário de oração. O Senhor colocou isso no meu coração para que eu venha orar, para que nós venhamos nessa manhã juntos. Porque a palavra de Deus diz que tudo que dois concordarem na terra será ligado nos céus. Então, que nós possamos estar num só pensamento, num só propósito, pela cura, pelo milagre, pelas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, para que Ele venha derramar sua graça, seu poder em cada coração, em cada lar. E que nós possamos ter essa humildade de reconhecer que Ele é o dono da cura, que Ele é o médico dos médicos, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele cura, que Ele sara, que Ele traz vida, que Ele é o Senhor Jeová Rafá, o médico dos médicos e o Senhor da cura. Isso é humildade, saber que existem doenças e enfermidades, saber que quando o homem não pode mais, a medicina não alcança mais, ele pode, porque o nosso Deus, ele ressuscita até mortos. E isso é ter a humildade de reconhecer que Deus é soberano, que Deus é eterno, que Ele é imutável, que Ele não muda, que Ele foi ontem, hoje, será para todo sempre, e que Ele continua sendo Deus agindo e operando sobre as nossas vidas. Mas o orgulho, voltando aqui para aquilo que eu estava meditando aqui com você, o orgulho, ele nos afasta de Deus. E a humildade nos aproxima de Deus. A humildade leva a reconhecer que nós precisamos pedir perdão. A humildade também nos ajuda nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. A humildade é reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém e todos nós merecemos o amor e a atenção de Deus. E que Deus venha nos abençoar nessa manhã com essa humildade, que nós possamos
ter essa humildade de reconhecer que sem Ele nós somos nada e que nós possamos nessa manhã estar diante da presença de Deus. Eu estava lendo o livro de Lucas nessa manhã e Lucas ele vem falando isso no capítulo 14, pois todos os que se exaltam serão humilhados e os que são humilhados serão exaltados. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né, Márcia Salles, minha amiga de infância, que está lá em São Paulo, faz muitos anos mesmo, acho que mais de 20 e poucos anos que eu não vejo a Márcia Salles, mas é uma amiga de infância, uma amiga que marcou a nossa geração, uma amiga que crescemos juntos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela é serva de Deus, levita da casa do Senhor, e nós estamos aqui hoje glorificando juntas e exaltando o nome do Senhor. Amém? Que Deus venha nos dar essa sabedoria. Isso é humildade. Reconhecer pessoas que fizeram parte das nossas vidas, que fazem parte da nossa história, que mesmo estando longe, mesmo sem nos vermos, ao amor, à humildade que nós tivemos na nossa infância, porque nós viemos de uma infância muito feliz, eu não digo assim humilde, por não termos jogos, por não termos celulares, por não termos roupas de marcas, porque até naquela época a roupa que nós tínhamos era a marca Simidão, né? A gente era tão feliz, a gente corria, subia em árvore, brincava, cantava, se alegrava. Era uma infância de humildade, uma infância de sermos, eu falo de humildade, mente humildes diante de Deus e felizes, porque a humildade traz essa felicidade, porque amadas vezes as pessoas têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Eu vejo as crianças e a infância de hoje, eu tive oportunidade de, durante anos da minha vida, acompanhar crianças de perto nesse crescimento, nesse desenvolvimento da sua maturidade, do seu caráter, e eu tive a oportunidade de acompanhar crianças que tinham tudo, crianças muito ricas, crianças que tinham o seu melhor daquilo que o mundo pode oferecer e não tinha a humildade, a felicidade que nós tínhamos. Hoje, a nossa geração que teve esse prazer, que teve essa oportunidade de crescer, correndo, subindo em árvore, comendo fruta roubando as frutas do pé lá dos vizinhos da árvore, brincando, tiveram essa humildade. E hoje a prepotência, a arrogância na vida de muitos tem vindo pelo aquilo que eles têm, por aquilo que eles são. E glória a Deus, né, Márcia, Karina também, crescemos juntas, minha irmã. Nós tivemos essa oportunidade, esse privilégio de ter uma infância humilde, porém eu não troco a minha infância, eu não troco a infância que eu tive por todos esses bens que a infância de hoje tem, de todos esses recursos de tecnologia, de tudo que eles têm, eu não trocaria, porque a minha infância me fez ser essa pessoa que eu sou hoje, de ter essa maturidade, de reconhecer que nós precisamos ser humildes, que a arrogância, a prepotência não leva a gente a nada. Mas a palavra de Deus, ela vem dizendo que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade, ela antecede a honra. Então, amado, isso está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, 33. O Senhor está falando para nós que o temor do Senhor nos ensina a ter sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a humildade antecede o que? A honra. E me faz lembrar uma passagem aqui no livro do próprio Lucas, quando ele conta uma parábola, quando ele conta uma história, que ele vem falando da questão, em Lucas 14, Jesus ele conta uma parábola que nos ensina, que ele ensinou os seus discípulos, através dessa parábola, que as pessoas escolheram os primeiros lugares de uma festa e às vezes as pessoas, elas por não ter essa humildade, elas acharem que elas podem, que elas são prepotentes, que elas são o centro da atenção. Deus está ensinando os seus discípulos aqui através de uma parábola que quando
essas pessoas, elas chegam nos lugares, elas querem os primeiros lugares, elas querem os altares, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser identificadas. E Deus está ensinando aqui para os seus discípulos, quando eles chegarem numa festa, num casamento, ou em qualquer lugar, que eles se sentem lá atrás, que eles sejam humildes para sentar lá atrás, para que o dono da festa não chegue e peça aquele lugar para dar para outra pessoa de destaque, de honra. Amados, nós precisamos entender uma coisa nessa manhã, que bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão, eles herdarão o reino dos céus, eles herdarão o reino de Deus. Mateus 5,5 nos ensina isso, que bem-aventurado aqueles que são humildes, aqueles que têm a humildade e se colocam nessa posição. A palavra de Deus está dizendo aqui para nós, em relação a isso, Jesus, ele continua a história falando sobre quem convidar para tais festas, né? Para tais jantares. E disse-lhe que não devemos convidar amigos familiares. Quando deres um jantar a uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo tal feito de não terem eles com quem recompensar-te. E a tua recompensa, porém, receberás da ressurreição dos justos. Amém? É interessante, né? Que Deus, ele está nos ensinando aqui, ele está dizendo que quando você for dar um banquete, que você for dar uma festa, não é para você dar para os seus parentes, para os seus familiares, mas é para você convidar aqueles que talvez não tenham família, aqueles que talvez não tenham oportunidade, aqueles que talvez não tenham como sentar numa mesa e comer de um alimento bom. Ele está dizendo para a gente convidar quem? Os coxos, os aleijados. Mas você vê alguém fazendo isso? Não é verdade? Até eu estou refletindo agora. Nós não fazemos isso. Nós convidamos pessoas, as famílias, nós convidamos os amigos mais importantes, os melhores amigos, mas Deus está nos ensinando que isso é ser humilde, e isso é ter humildade. Você convidar pessoas que verdadeiramente precisam estar naquele banquete para receber. E ele ainda diz mais aqui, você está desperdiçando, decepcionado porque não faz parte, talvez, da elite da sua cidade. Talvez você esteja decepcionado por não fazer parte da elite, até mesmo da tua igreja e do teu bairro. Está preso em seguintes degraus de reconhecimento. E Deus está dizendo para você que quanto menos você ser reconhecido, quanto menos você for o menor, você vai ser o maior. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser grande? Seja o pequeno. Deus está falando para nós que não é o reconhecimento humano que você tem que buscar, que esses podem te humilhar, mas o reconhecimento que vem da parte de Deus. E ele fala aqui para nós questão da humildade. E o que é humildade? É ser exaltado? Não. Humildade é a gente se colocar como servo de Deus e serva de Deus. Humildade é você ser o menor, pois o reconhecimento que a nossa caminhada daquele que está conosco não vem de homem, não vem de pessoas. O reconhecimento para nós não vem do homem, não vem de pessoas, não vem da multidão. Nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos por Deus, não por homens. É interessante em tudo isso que certo dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, minha irmã, olha Carla, tu não é vista, tu não participa dos eventos, tu não participa dos aniversários, tu não participa das festas. Não porque eu não seja convidada, mas tem momentos que tem lugares que eu não prefiro estar. E essa pessoa fala, olha, quem não é visto não é lembrado. Mas não é assim que procede o reconhecimento de Deus. Não espere reconhecimento humano. Faça o seu melhor para Deus. Faça mesmo sem reconhecimento. Nós precisamos ser reconhecidos por quem? Por Deus. E aí me fez lembrar quando essa pessoa disse para mim, olha, quem não é visto não é lembrado. Que nós possamos ser vistas e lembradas. Deixa eu ler aqui que a Márcia colocou. Aqui mesmo nós não conhecemos as pessoas. Meu pastor faz surpresas com festas só para alguém ser feliz. Glória a Deus. Mas essa é a recompensa que vem de Deus. A recompensa de Deus é totalmente diferente da recompensa humana. Porque às vezes, amado, nós precisamos entender isso. Às vezes nós nos achamos humilhados porque não fizeram um bolo para você, porque não fizeram uma festa para você, porque não reconheceram o teu esforço. E não é isso que o Senhor está falando. A humildade é esperar o reconhecimento que vem de Deus. E essa pessoa falava assim mesmo,
Quem não é vista não é lembrada, você precisa ser vista. E eu me questionei com aquilo e Deus falou comigo. Você está esperando o reconhecimento do homem, se é isso que você está esperando, vai lá e tenha. Mas se você está esperando o meu reconhecimento, continue no pasto, continue como Davi. Porque não importa se o homem está te vendo, não importa se as pessoas estão te olhando, estão te observando, não importa, não é esse reconhecimento. Humildade é você esperar em Deus, humildade é você esperar e saber que Deus é que está direcionando a tua vida. Então, amados, que nós possamos ser limpos de mão, que nós possamos ser humildes de coração e que a recompensa da humildade venha sobre as nossas vidas, não pelo homem. Não espere nada, porque o homem ele pode ser arrogante, ele pode ser prepotente, ele pode dar e jogar em rosto, ele pode estar te ajudando e lá na frente jogar em teu rosto. Jesus não vai fazer isso jamais com a gente. Porque nós reconhecemos e nós somos humildes para esperar nele, esperar paciente no Senhor. Por isso, amado, a graça de Deus, ela tem que estar sobre a nossa vida. E a graça de Deus foi dada para todos aqueles que têm humildade, que nós possamos ter essa humildade de reconhecer que sem Deus nós não somos nada e que sem Deus nada nós vamos poder fazer, porque a recompensa do humilde é o temor do Senhor e a riqueza e a honra e a vida que Ele pode nos dar. Provérbios capítulo 22, versículo 4 diz assim: a recompensa da humildade é do temor do Senhor. E são raízes e honra de riqueza. Então, amado, Ele tem tudo para te dar. A honra que Ele dá para o humilde é a riqueza, é a prosperidade. Mas não é essa riqueza que o homem vê, não é essa prosperidade que o homem quer. É a prosperidade de ser honrado por Ele, por ter chamado ser filhos e ser limpo de mão e humilde de coração. Que nós possamos nessa manhã reconhecer que sem Deus nada somos. Que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos ser pessoas simples diante de Deus, diante das pessoas. Não com arrogância, não com prepotência, mas que nós possamos ter o reconhecimento da palavra de Deus sobre a nossa vida, que nós venhamos ser completamente humildes, dóceis, para que nós sejamos pacientes, para que nós venhamos suportar uns os outros. Isso o Senhor nos ensina nessa manhã, que essa palavra fique chave hoje para nós da humildade. A humildade não é morar numa casa pobre, não é não ter móveis do ano, não é ter celular de marca, não é ter carro na garagem. A humildade, ela vem da simplicidade daquilo que Deus quer nos entregar nessa manhã. E a nossa recompensa não vem de homens, vem dele. E olha só o que ele fala para nós em Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, para que só assim vocês venham suportar uns aos outros com amor, com segurança, com humildade, para que nós possamos atrair a honra, isso mesmo, dona Lídia, para que nós possamos atrair a honra do Senhor, porque a humildade, ela traz a honra, ela traz a riqueza para nossas vidas. Então, amado, não seja prepotente, não seja arrogante, não se ache o melhor, não se ponha na posição, não reclame se você não está sendo reconhecido humanamente. Deus está vendo, Ele sabe Ele conhece teu coração, Ele sabe o que você faz, Ele sabe quem você é. Se você for dar com a direita, não fale para a esquerda. Sabe, amados, eu fico olhando pessoas que vão dar cesta básica. Quando você for fazer isso, não leve nem o seu celular, para que você não seja tentado a bater uma foto dando aquela cesta básica ou dando algo para alguém, porque a pessoa já está passando pelo período de humilhação, a pessoa já está passando por uma prova e ela ainda tem que ser humilhada por você porque você deu uma cesta e colocou nas redes sociais. Vamos ver o que é humildade, vamos reconhecer o que é o verdadeiro humildade de Jesus, humildade que Ele largou tudo, reino, trono, Ele largou de ser servido para servir, para andar com o povo, para andar com a comunidade, para ir aonde os pobres e os carentes estavam, as festas que Ele dava, aonde Ele estava é aonde Ele ia. É essa humildade que o Senhor quer falar hoje para nós, para que a gente possa, portanto, como povo escolhido de Deus, ser amado de Deus, para que nós venhamos nos revertir profundamente dessa compaixão, dessa bondade, dessa humildade, dessa mansidão e dessa paciência, mas que nós possamos estar assim como Ele quer que sejamos, escolhidos dEle, mas com humildade, para amar o próximo, para ter essa bondade, para ter essa humildade profunda dentro do nosso coração. E dessa maneira nós vamos atrair a presença de Deus na nossa vida. É dessa maneira que nós vamos receber a honra da riqueza, sendo humildes de coração. Eu conheço pessoas que têm tanto, mas são tão humildes que você olha para ela e não diz que ela tem. Por quê? Porque não é prepotente, não é arrogante, não é superior, não quer ser mais, não quer mandar em ninguém. Mas tem, porque a humildade, ela atrai a
honra da riqueza. E Deus, Ele quer fazer isso hoje na minha vida, na tua vida. Portanto, amados, vamos escolher sermos humildes, limpos de mão, humildes de coração, para que nós venhamos ter atitudes diante dos outros que demonstre que verdadeiramente que nós somos. Não sejam orgulhosos jamais, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas mais inferior do que você. Pessoas que talvez não tenham nada, mas que eles possam ter o privilégio de ser reconhecido por você. E que nós possamos juntos ser sábios para que nós possamos atrair o olhar de Deus nas nossas atitudes, nas nossas humildades, que nós venhamos ser sábios aos próprios olhos do Senhor. Que a humildade esteja no nosso coração e quer ser o maior, seja o menor. Quer ser humilde de mão, limpo de coração, agrade a Deus. E quando nós agradamos a Deus, é quando nós reconhecemos e amamos o próximo como a nós mesmos. Não o próximo que está próximo de mim, mas aquele que está na rua, aquele que está matando, aquele que está roubando, aquele que precisa da tua palavra, aquele que precisa da tua humildade para chegar lá e dar uma palavra. Que nós possamos nessa manhã ter essa humildade de reconhecer que Deus, Ele olha para os humildes, para os limpos de mão, e isso atrai o princípio da riqueza para você, o princípio da honra. O que vai atrair o princípio da honra para mim e para você? É a nossa simplicidade. Nada façais por contenda ou por rivalidade ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos ensina isso nessa manhã. Colossenses capítulo 2, versículo 18 diz assim: revestei-vos, pois, como eleitos de Deus, santos amados, e de entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, para que tenha longanimidade. Que a humildade possa estar no nosso coração, pois a humildade de Deus ela é diferente. A humildade de Deus é a gente reconhecer que nós somos servos e servas do Senhor. No reino de Deus, a humildade supera o orgulho sempre. E descreva isso nessa live, que no reino de Deus, a humildade, ela supera o orgulho sempre. E que nós possamos ser essas pessoas que Deus nos chamou para ser, limpos de mão, humildes de coração. Que essa palavra possa ficar no teu coração, que você possa repensar que a prepotência, a arrogância, o dinheiro não nos faz melhor do que ninguém, não nos faz mesmo, só nos afasta de Deus. Porque o princípio da honra de Deus vem da humildade, o princípio da riqueza de Deus vem da simplicidade. Pois quanto menos você é, maior você é para Deus. Quanto menos você for para esse mundo, mais você será para o reino de Deus. Quer ser grande? Seja o pequeno. Quer ser o maior? Seja sempre o menor. E que você possa entender nesta manhã que o que Deus tem para você, o que o Senhor nos tem nessa manhã, é um princípio de sabedoria, é um princípio de honra e é um princípio de riqueza, que vem por meio da humildade, da palavra de Deus. E que nós possamos tomar posse dessa palavra, desse alimento que foi nos dado nessa manhã, e que nós possamos sermos pessoas não prepotentes, não orgulhosas, mas que nós possamos ter a humildade de reconhecermos a Deus, a humildade de reconhecer e pedir perdão para Deus e perdoar outras vidas. A humildade também nos ajudará nesse relacionamento com outras pessoas. Seja humilde, porque você vai estar trazendo para você o princípio da honra e da riqueza e do reconhecimento de Deus. Muitas vezes eu passei por isso, de pessoas acharem que para ter reconhecimento humano tem que bajular pessoas, andar com pessoas. Não, não precisa isso. Basta você andar com Deus. Basta você ter Deus na sua vida e não humilhar ninguém, mas ter a humildade de andar com pessoas que também precisam que você esteja perto. Quantas vezes pessoas falaram para mim: você precisa se relacionar com pessoas que vão te botar no topo. Eu não preciso de homem para me botar no topo. Eu tenho o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que me fará voar e vai fazer eu voar e ter voos altos. Não coloque as suas expectativas no homem nem em pessoas. Coloque em Deus com humildade, com simplicidade. Espere nele, confie nele, e ele vai te dar o princípio da honra e vai te dar o princípio da sabedoria, que entrega para aqueles que são humildes,
Que Deus te abençoe e que a honra e a humildade e o princípio da honra seja hoje sobre a tua vida e que a humildade esteja sobre cada um de nós, que nós possamos ser humildes. Humilde não é pobreza, humildade não é viver numa casa pobre, humildade é você ter a simplicidade que vem de Cristo dentro de você e tratar todo mundo bem, sem prepotência, sem arrogância, sem achar que o seu dinheiro pode tudo, sem achar que você pode ser o melhor do que qualquer um. Não, o melhor é o menor. Que você possa entender isso e que você receba o princípio da humildade, que é a honra de Deus e a riqueza que vem dele. Deus te abençoe. Até amanhã no nosso Pão Diário. Fique com Deus.